Estamos ao vivo, sejam bem-vindos a mais uma aula que vamos começar. Fico feliz pela participação de todos vocês que estão aqui, que ainda vão passar por aqui. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar da importância do network, a importância do network. Para você que ainda não sabe o que é network, isso vai fazer toda a diferença na sua vida, porque é através do network que você vai acessar lugares, ambientes, coisas, empresas, negócios que você sozinho jamais conseguiria. É através do network que você realmente vai ter a possibilidade de crescer poderosamente. Sejam bem-vindos, Glória, Duda. Sejam bem-vindos a mais essa aula poderosa. Irene, sejam bem-vindos. Vamos já começar essa aula poderosa sobre o poder do network. Vamos dividir muito conhecimento essa noite. Ruth Carvalho, seja bem-vinda a mais essa aula. É muita alegria estar dividindo com vocês esse conhecimento poderoso sobre network. Eu não sei se essa palavra é nova para vocês. Liz, seja bem-vinda. Glória, seja bem-vinda. E já vamos começar. O poder, né, a importância do network. O network ele é uma ferramenta poderosa para nossos dias, pois sem o network você jamais vai acessar lugares que realmente são reservados para você. Se você realmente pretende crescer exponencialmente, deixar um legado, criar toda uma estrutura, sem network você jamais vai conseguir, porque sozinho ninguém consegue. A maior prova disso, que sozinho ninguém consegue, é que Jesus Cristo, quando ele estava no seu ministério, ele chamou 12 discípulos para andar com ele. Veja, Jesus tinha todo o poder, então ele poderia fazer tudo que ele quisesse. Mas o que ele fez? Ele chamou 12 discípulos para o seguirem. E à medida que eles iam seguindo Jesus, eles iam trocando informações, conhecimentos e habilidades, e juntos iam rumo ao propósito. Quando Jesus chamou é, esses discípulos, eles começaram a caminhar e aprender junto com Jesus. Então, isso é network. Network é você andar com alguém, não uma sociedade, mas também pode ser uma sociedade, mas você andar com uma pessoa que realmente faz parte do seu propósito. O network, ele é poderosíssimo e vai fazer você crescer. Existe um estudo que mostra que 85% dos nossos resultados, eles não estão em nós, estão em outras pessoas que precisamos nos conectar. Então, só 15% do nosso sucesso, daquilo que fazemos, é mérito nosso, é das nossas habilidades, muitas vezes que já nascemos com elas, ou compramos, ou aprendemos estudando. Mas 85% está nas pessoas que vamos nos conectar e nos conhecimentos que ainda vamos adquirir, que também estão com outras pessoas. Então, o network ele vai abrir essas portas para você potencializar o seu negócio. Se você ainda não é empreendedor, ou se já é, e se você não tem o costume de fazer network, quer dizer que você está operando em apenas 15% do seu sucesso. Imagina só a sua vida, que já é bem sucedida, mas você ainda tendo que usufruir de 85% que está ficando para trás por falta do network. Então, o network, o que é o network na verdade? É uma palavra em inglês que quer dizer rede de trabalho, ou seja, uma mão dupla. O que é uma rede de trabalho? É você pegar sua habilidade, aquilo que você faz de melhor, e plantar na vida de alguém. E em troca,
essa mesma pessoa vai pegar também a sua habilidade que ele tem e plantar na sua vida e juntos crescerem. Então é como se fosse uma troca de favor. Então imagina o seguinte, imagina você estar lá num banco e a fila está gigantesca e você tem muitas coisas para resolver, mas lá dentro do banco você tem um amigo e você vai lá, conversa com seu amigo e diz: Ó, você poderia resolver isso para mim? Porque eu estou muito ocupado, não tem como eu ficar em frente a essa fila. E a pessoa vai lá e dá aquele jeitinho, ajeita você, ajuda você. E depois você passa só para confirmar se deu certo. Então, isso é network, é você ter uma pessoa que possa, com a habilidade, com a influência que ela tem, ajudar você em uma determinada tarefa que você precisa. Então, o network, ele é a mola que move as coisas hoje. Nenhum grande empresário, nenhuma pessoa sucedida, ela é totalmente grande sem acessar o network. Quando eu descobri isso, a minha cabeça mudou em relação a essas coisas. Até porque a nossa vida, nossas famílias, nossos pais, nossos avós, nossas pessoas que nos protegiam, elas sempre falavam assim, ó, não confie em estranhos, cuidado com pessoas estranhas, confiamos só em Deus, sempre nos protegendo. E isso foi criando em nós uma barreira de ligação entre nós e outras pessoas. E assim a gente não confia em qualquer pessoa. Então, o network é você abrir suas habilidades para outras pessoas, entende? Então, é isso que eu estou querendo falar essa noite para você, que o seu negócio, o seu empreendimento, ele só está operando em 15%. Você poderia ampliar esse movimento em até 85% se você fizesse conexões com pessoas que têm habilidades que você não tem. E assim esse negócio se tornaria extraordinário e realmente ia frutificar o tanto que tem que frutificar. Então, o que, que eu venho te chamar a atenção essa noite? Que você comece a estudar sobre isso. Essa noite eu estou trazendo clareza para vocês. Então, procura, anota no seu caderno assim, ó, eu preciso, a partir de hoje, estudar sobre network. E esse network ele vai abrir oportunidades para você crescer, oportunidades para a sua empresa crescer, oportunidades para o seu empreendimento nascer, se você ainda não é empreendedor, e até mesmo uma oportunidade, sabe de quê? De um emprego, se você está desempregado, sem network você às vezes não consegue. Por exemplo, muitos empresários me conhecem e por eu trabalhar com tecnologia, eles sempre me perguntam, Luiz Henrique, você tem algum conhecido, algum amigo que trabalha com informática, que domina a informática, que pode trabalhar na minha empresa, aí eu vou olhar nas minhas redes de contato se eu posso indicar alguém. Então, isso é o network. Às vezes, até para você arrumar um emprego, sair, né, de onde você está, você precisa do network. Então, às vezes, você vai ter que olhar o seguinte: eu preciso me conectar com todo mundo? Não. Não precisa. Você tem que se conectar com pessoas que realmente fazem parte do seu propósito. Não tem como você conectar com uma pessoa que não tem nada a ver com sua empresa, que não tem nada a ver com aquilo que você está planejando, que não tem nada a ver com aquilo que você realmente pretende fazer. Então, a primeira coisa que você vai ter que observar antes de se conectar com a pessoa, olhar o propósito, se realmente dá certo, porque hoje as empresas elas não têm dado certo porque as pessoas elas não têm se conectado de forma correta com outras pessoas. E uma boa conexão gera novas oportunidades, gera novos produtos, geram novos clientes, geram novas receitas e até geram novas empresas. Uma só empresa pode frutificar e se transformar em outras apenas pela conexão do network. Network dá a ideia de internet, mas nós não estamos falando de internet, estamos falando de conexão entre pessoas, pessoas que vão se conectar umas com as outras para gerar negócios. Gerar negócios. Você tem que ser antenado com isso. Ah, mas eu não quero mudar, minha vida está boa. Você precisa do network até dentro do emprego que você está, sabe para quê? Porque se você realmente quer crescer dentro desse emprego, conexão. Sem você conversar com pessoas, você não vai conseguir crescer dentro da empresa que você está. Então, o network eficaz, ele faz parte disso. E lembra, não, nem sempre você tem que se conectar com todas as pessoas. Para você ter um network admirável, um network bom,
você precisa primeiro, sabe o quê? Olhar para você. Olhar para você. Às vezes as pessoas elas querem fazer network e não tem nada a oferecer para ninguém. Lembra, network não é você se conectar com alguém para aproveitar o que aquela pessoa tem. Não é isso. Network não pode ter interesse. Network tem que ser natural. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua habilidade e plantar na vida de alguém essa habilidade. Ou seja, resolver o problema de uma pessoa que às vezes ela nem sabe que tem. E como você tem essa habilidade, você já vai fazer isso. Isso é network. Então, antes de você ser interesseiro, querer alguma coisa de alguém, que alguém resolva o seu problema, resolva o problema de alguém, plante na vida de alguém para que venha a resposta de lá. Então, antes de ser interesseiro, você precisa ser interessante. E como é que se torna uma pessoa interessante? Muito simples, criando repertório. O que é repertório? Repertório é você ter conhecimento, habilidade e atitude. Sem conhecimento, não tem como você ter repertório. O que é um repertório? É você é, ter uma série de conhecimentos, habilidades e atitudes que te fazem ser diferente do mercado. Por exemplo, uma banda bem conceituada, ela só é de sucesso porque ela tem um ótimo repertório, ou seja, ela tem uma lista de músicas que agrada os ouvintes. Então, para que você tenha repertório, você tem que ter conhecimentos, habilidades, fazer e ter uma atitude de fazer coisas que realmente vai mudar a vida das pessoas. Repertório não é apenas você ter o conhecimento, porque você tem o conhecimento, mas não fazer, porque a habilidade é do fazer. Ah, mas eu sei fazer, eu tenho habilidade, mas eu não tenho a atitude de dar o primeiro passo e começar esse network. Então, sem o repertório, você não consegue. Nós chamamos até de chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Essas três características, elas vão elevar o seu repertório. Se você não tem repertório, você tem que começar a estudar. Estudar para quê? Para adquirir conhecimento. Depois você tem que servir. O que é servir? Colocar em prática o seu conhecimento para que você possa, sabe o quê? Ter habilidades. Você só cria habilidade em uma coisa se você colocar em prática. Por exemplo, você lê o manual do carro, sabe dirigir? Até sabe, mas se você não praticar tantas horas, você não vai ter a habilidade de dirigir com perfeição na cidade, ok? E depois você tem que transbordar na vida das pessoas, ensinar alguém aquilo que você aprendeu, para que você possa, sabe o quê? Ter atitude. É na atitude de fazer que você ensina as pessoas. Então é isso que eu quero chamar a sua atenção essa noite, que você possa, de alguma forma, é, criar esse chá. Se você não tem repertório, é muito simples. É só estudar, depois colocar em prática, servindo alguém e depois transbordando na vida das pessoas, que é a atitude. E assim você vai ter repertório para fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Se você não tiver repertório, não tem como você ter um bom network, porque as pessoas vão olhar para você e vai ver que você não tem nada de oferecer de bom. Quem é que vai querer se conectar com uma pessoa que não tem nada de oferecer, só quer receber das outras pessoas? Então, antes de querer receber, você tem que ter algo a oferecer. E isso se chama repertório. Uma outra coisa eficiente no network, que é de grande importância para você crescer como empresário, como pessoa, está em geração de valor. As pessoas, elas, por exemplo, elas têm um produto ou um serviço e aquele produto ou serviço ele é de grande valor, mas as pessoas não querem primeiro agregar valor nele para depois vender. O que é geração de valor? Geração de valor é você criar uma história, algo por trás desse produto ou serviço que traga valor para ele, que é diferente de preço. Preço é uma coisa, valor é outra. Vou te dar um exemplo bem simples. Se você for lá numa chácara de café e comprar alguns grãos de café, você vai pagar 10 centavos em uma certa quantidade de grãos, ok? Beleza. Se você pegar essa mesma quantidade de grãos e comprar em outro lugar já torrado
e já moído, você vai pagar o quê? 25 centavos, um exemplo. Se você pega esse café já passado na xícara, você vai pagar R$ 1, R$ 2 nele. Mas se você colocar uma história, agregar valor, trazer, criar um brand, uma marca, criar um ambiente legal, por exemplo, a Starbucks, uma xícara de café é R$ 10, entende? Então, o mesmo café que você compraria lá por 10 centavos, tem pessoas que compram por R$ 10, só por causa de uma história, de uma marca, algo que está por trás disso. Então, gerar valor é isso, é você criar uma história e fazer com que aquilo seja interessante para o cliente, gerar um benefício para ele, gerar uma história de resolução de problemas. Isso é gerar valor. Você, antes de tudo, você tem que gerar valor para você mesmo. Às vezes as pessoas elas chegam para comprar algum produto ou algum serviço na minha empresa e elas dizem assim: olha, tá caro. Aí eu pergunto, tá caro em relação a quê? Porque quando a gente fala tá caro em relação a quê, as pessoas têm que dizer com que é que ela está comparando aquele seu produto ou serviço. Porque se você gerar valor suficiente para aquele produto ou serviço, ele jamais vai ser caro, porque ele vai realmente resolver o problema daquela pessoa com eficiência. Então você precisa investir em network de forma que ele retorne para você. Isso é gerar valor. Quando você pega sua habilidade e você faz isso na vida de alguém, você resolve o problema de alguém, você está gerando valor na vida dela, que quando um dia você precisar, ela vai estar totalmente disponível para também te ajudar, porque você ajudou. Cuidado com os pensamentos que você nunca vai precisar de ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros. Ninguém vive sozinho. Nem para morrer tá sozinho, tem que 4 pessoas carregar. Então presta atenção, o network ele vai fazer a diferença na sua vida e na sua empresa, ok? E para você fazer network, você tem que investir. As pessoas querem fazer network e não querem investir. Qual foi a última vez que você convidou uma pessoa, um sócio, alguma pessoa que você realmente queria uma conexão com ela, que ela abrisse uma porta de um emprego, que ela abrisse uma porta de uma oportunidade para você, você convidou ela para um lanche, para jantar, para um café. Então nós temos que investir dinheiro para atrair e fazer as conexões com as pessoas. Por exemplo, se você tem uma loja de roupa e tem um amigo que trabalha numa escola, e lá você poderia vender fardamentos na escola, ele seria uma boa oportunidade de network. Você, através da vida dele, você poderia abrir uma porta de oportunidade para vender fardamento lá dentro. Se você vende roupa, você poderia vender o fardamento. Então, você chamaria essa pessoa, pagaria um almoço, um jantar, conversaria, apresentaria as propostas. Mas isso é network. Então, você tem que investir também na vida das pessoas para que isso seja atrativo. Às vezes, as pessoas elas só querem que a pessoa arrume a oportunidade e não quer fazer nada, nenhum jantar de negócio, nada, quer simplesmente um favor. E isso não é network, isso é um favor. Network é você primeiro plantar na vida da pessoa para depois poder precisar. Então você plantou um jantar, trouxe a pessoa, conversou, fechou a parceria, pronto, network feito, todos vão ser felizes com o resultado. Mas as pessoas não, elas querem somente sacar, elas querem apenas aproveitar aquilo que você tem de melhor e pronto, tá por isso mesmo. Então, quando falarmos de network, um network eficaz, ele precisa que você faça investimentos. Então, começa com o jantar, depois vai criando mais oportunidades. Você também tem que investir em você. Você tem que ser uma pessoa atrativa, comece a investir em você. Então, o network ele faz tanto que você invista fora quanto dentro para se tornar uma pessoa atrativa, uma pessoa de repertório, uma pessoa que tem valor. Isso é gerar valor. O que você tem que fazer mais? O network, você tem que entender o seguinte, o network ele tem uma escada. Você não pode chegar apenas de cara e pronto. Não, o network você tem que seguir etapas. O que é isso? Primeiro você vai fazer network com pessoas conhecidas. Quem é que eu conheço? Deixa eu olhar aqui no meu celular, pessoas que eu conheço que pode me abrir uma oportunidade para alguma coisa. Ah, fulano de tal trabalha numa empresa grande, eu posso estar vendendo isso para aquela empresa. Ah, fulano de tal trabalha numa escola, lá na escola eu posso estar vendendo isso. Lembre, quando eu falo de venda, estou falando porque tudo hoje é venda.
Tudo. Não existe pessoas bem-sucedidas que não vendem. Toda pessoa boa, bem-sucedida, ela tem que vender alguma coisa. E tem que ter múltiplas fontes de renda. Então, o network é para você vender um produto ou vender um serviço que você faz, ou acessar uma oportunidade que você realmente está buscando para isso. Então, você primeiro tem que se conectar com pessoas conhecidas. Olha na sua agenda, no seu celular, pessoas que você conhece que podem abrir uma oportunidade para você poder crescer. Senão, não vai ter network eficaz. As pessoas, elas são tão fechadas para o network que elas perdem muitas oportunidades. Elas deixam de ir em eventos. Existem muitos eventos que você pode ir e você se conectar com pessoas, com empresas que vão mudar, inclusive, até a rota da sua empresa ou a vida da sua empresa. Eventos, você pode ir num restaurante, e esse restaurante, até na mesa do seu lado, ter uma pessoa, um empresário que você não conhece, que pode ter um produto ou um serviço que pode resolver o seu problema, ou você pode ter um produto ou um serviço que pode resolver o problema dele, mas as pessoas são tão tímidas, tão paradas, que às vezes nem se conectar com a pessoa que está do lado da mesa dele, só para ele poder falar, não tem coragem. E uma outra coisa que vai fazer toda a diferença para você fazer um network eficaz é você observar os grandes players, as pessoas de sucesso e ver o que é que eles fazem para poder se conectar com outras empresas com facilidade. Isso se chama modelar. Então você precisa modelar pessoas toda hora. Olha para uma pessoa de sucesso e vê o que é que ela faz de sucesso para você também fazer e dar tudo certo. Então, o network é isso. Então, lembra, primeira coisa, lembra que o network é o quê? Que eu falei para vocês? Primeiramente, você tem que gerar repertório, que é o famoso chá, conhecimento, habilidade, atitude. Depois, você tem que gerar valor. Você tem que gerar valor na sua vida e na vida das pessoas, para que você possa ser lembrado. Terceiro, o network é uma escada. Primeiro, você vai ver quem é os seus conhecidos, seus contatos. Depois você tem que começar a criar oportunidade de caminho. O que é caminho? Você vai ter que observar uma pessoa que você ainda não tem acesso, mas que faz sentido você andar com essa pessoa para poder crescer com ela. Porque você está vendo que ela está crescendo, começa a observar as coisas que ela faz, se possível, se conecta de fato com ela e vê e vive com ela essa fase. Nossa vida é cheia de fases. Então, se você não se conectar com as pessoas certas, a sua empresa ela pode ficar parada no tempo. Ciclo após ciclo após ciclo, sem crescimento. Ninguém nasceu para ficar parado. Todos nós, como pessoas, ou toda empresa tem que crescer todo dia 1%. Se você não crescer pelo menos 1%, está errado. Muito errado. Então, você tem que criar caminhos. Então, lembra que network é uma escada. O primeiro degrau, os conhecidos. O segundo degrau, um caminho. É uma pessoa que você vai se conectar, uma pessoa que você vai andar junto, uma pessoa que você vai viver com ela aquilo que ela vive e trazer para a sua realidade para você crescer ainda mais. Terceiro degrau, lembra que é uma escada. Primeiro conhecido, segundo caminho. Terceiro são as pontes. O que são as pontes? São contatos poderosos que vão te colocar dentro do mercado. Dentro do mercado. Vou dar um exemplo aqui de uma loja de roupa. Você decidiu agora, você decidiu vender roupa. E a sua vizinha já vende roupa. Então ela já está há algum tempo vendendo. O que você vai fazer? Vai colar nela. Ela é um caminho. Você vai andar com ela, ver como é que ela vende, onde é que ela compra, ver todos os passos, pronto, aprendeu, caminho, ela liberou. Aí você vai procurar uma ponte. O que é a ponte? Ponte é uma pessoa que vai te levar lá na fábrica de roupa, lá naquela fábrica que produz para você comprar mais barato, poder vender mais barato, poder pegar numa quantidade maior e até revender. Entendeu? Primeiro os conhecidos, depois caminho, depois ponte. Depois tem a rampa. A rampa é um network mais poderoso.
Por exemplo, tu vai fazer um network com uma pessoa que compra lá na China um contender de roupa e chega aqui e você coloca só a sua etiqueta, porque a lei permite você fazer isso, ir lá na China, comprar um contender, bota a sua etiqueta quando chega no Brasil e vende como se a marca fosse sua. Então já é uma rampa. Então o network ele precisa de etapas, você precisa crescer passo a passo, é uma escada. Então começa pelos conhecidos, depois começa a andar com pessoas, depois cria pontes e depois usa a rampa, que vai te jogar mais longe ainda. Então vai crescendo em energia. E como é que cresce? Desenvolvendo habilidades, competências, atitudes, gerar valor e entender que network é uma escada. Dentro do network existe algumas coisas que você também não tem que fazer, porque se você fazer o network vai dar tudo errado. Quando você quiser se conectar com a pessoa, vai dar tudo errado. A primeira coisa, não seja fã dessa pessoa. Você jamais vai conseguir se conectar com alguém que você é fã. Na verdade, você não tem que ser fã de ninguém. Todos nós nascemos da mesma matéria, somos a mesma pessoa, somos filhos de Deus e não temos que ser fã de ninguém, certo? Porque fã gera idolatria e Deus abomina isso. Deus abomina isso, de verdade. Então, para você fazer um network eficaz, primeira coisa que você tem que fazer, que você não pode fazer, ser fã, não seja fã. Não crie. Porque se a pessoa perceber que você é fã dela, isso vai aumentar um distanciamento maior. Pode prestar atenção que num show, aquelas pessoas que se dizem ser fãs, que se jogam no palco, ela nem consegue falar com a pessoa, porque o segurança não vai deixar. Então você vai criar uma distância quando você é fã daquela pessoa. Então presta atenção, nós somos feitos da mesma matéria, ninguém é para ser fã de ninguém. Deus abomina isso. Não seja fã. Se você admira aquela pessoa, se você vê que aquela pessoa carrega habilidades que você não tem, que aquela pessoa é inteligente, que aquela pessoa é disruptiva, ela está crescendo no mercado, se você quiser que ser igual a essa pessoa, modele ela, mas não seja fã, ok? Não pode ser fã. Se for fã, não tem network. Uma outra coisa que vai cortar o network, você ser vítima. Porque quando você se aproximar de alguém e você começar a se lamentar, querendo ser vítima, essa pessoa ela vai se afastar de você, porque vitimismo suga a energia. Pode ter certeza que quando chega uma pessoa para você, perto de você, se vitimando, ela vai sugar a sua energia. O network não acontece com isso. O network também não acontece se a pessoa for interesseira. Se você chegar para alguém e mostrar interesse, tá fora. Não vai ter network. Porque network, primeiro você serve. A própria Bíblia diz que é melhor servir do que ser servido. Então, primeiro você serve, gera valor na mente da pessoa, gera valor na vida da pessoa. Num dia que você precisar, a pessoa vai estar disponível para te ajudar. Então, ser interesseiro não vai ter um network eficaz. Se você é uma pessoa saqueadora que só quer tirar, só quer puxar, só quer se beneficiar com network, também não vai ter network. Network é mão dupla. Você planta na vida da pessoa para depois colher, como se fosse um investimento. Primeiro se gera valor para depois ser ajudado. Não seja invasivo. Uma pessoa que é invasiva, ela não gera network, porque tem um limite. Você não pode invadir a vida de ninguém, você não pode invadir a privacidade de ninguém. Tem uma pessoa jantando e você quer fazer network com ela, você vai analisar a situação, vai analisar o ambiente, vai ver se é propício se conectar e vai pedir licença. Você teria 2 minutos? Se a pessoa tiver à vontade, sim. Agora, imagine que você quer fazer um network, não é que a pessoa está se divertindo, está conversando, está rindo com a família, está jantando, está fazendo no meio da refeição. Isso é uma invasão de privacidade. Então, você tem que ter cuidado, não pode ser invasivo. Pior ainda se você for uma pessoa fofoqueira, se você gosta de falar da vida dos outros, tenha cuidado.
Se você fosse aproximar de alguém para fazer network e já começar com fofoca, falando de fulano e de ciclano e não querendo ir ao ponto X que você foi para resolver, não vai ter network. Não vai ter. Por último, repetitivo. Você não pode ficar fazendo as mesmas perguntas sempre. Não pode ficar sempre falando as mesmas coisas, porque isso vai mostrar que você é uma pessoa que não tem repertório. Se você ficar repetindo as mesmas coisas todo o tempo, você não vai ter repertório. E sabe o que vai acontecer? Não vai haver network. Você tem que se mostrar ser uma pessoa inteligente e fazer perguntas inteligentes e saber fazer a pergunta certa no momento certo. Se você ficar sendo repetitivo, vai se tornar uma coisa chata e isso vai acontecer, sabe o quê? Vai cortar toda a frequência do network. Então lembra, primeiro, se você não tem nada a oferecer, nenhuma habilidade, crie habilidades. Gere valor em cima dessas habilidades. Entenda que o network é uma escada, é degrau após degrau. Primeiro com os mais próximos, depois que você entender que dá certo, vai aumentando a frequência. Pega uma pessoa que você não conhece, começa a andar com ela. E assim o mercado vai se abrindo e você vai tendo mais oportunidades. Lembre desses 7 itens que eu falei para vocês que não pode fazer, senão não tem network. Lembra disso, dessas 7 coisas. Não seja fã, não seja vítima, não seja interesseiro, não seja saqueador, não queira só pegar as coisas, não seja invasivo, não seja fofoqueiro. Fofoqueiro corta network. E nem seja repetitivo. A repetição vai te deixar sem repertório. Totalmente sem repertório. Então, o que você vai ter que fazer? Preste atenção. Às vezes, você quer conhecer muitas pessoas. Não queira conhecer muitas pessoas. O network não é você conhecendo muitas pessoas que você vai trazer e ter um network eficaz. Você só vai ter um network eficaz quando você ficar conhecido. E como é que você fica conhecido? Quando você faz as suas coisas com excelência. Por exemplo, quando se fala de tecnologia no ambiente que eu estou inserido, eu sou conhecido? Se perguntar, se falar o meu nome no meio da tecnologia, onde qualquer meio onde eu estou inserido, as pessoas vão me dar como referência. Por quê? Porque eu gerei valor nessa área. Eu peguei as minhas habilidades e gerei valor nisso de tal forma que eu consigo resolver qualquer problema de tecnologia. Mas para isso eu tive que criar essa habilidade, eu tive que estudar, eu tive que colocar em prática, eu tive que transbordar ensinando outras pessoas, como eu estou fazendo hoje. Eu estou transbordando, ensinando aquilo que eu sei para vocês. Isso é transbordo. Então, você tem que gerar valor. Então, primeiro você tem que ser conhecido. E como é que faz para ser conhecido? É ser famoso? Não. É você fazer aquilo que você faz com excelência. Quando você faz com excelência qualquer coisa, aquela pessoa que você serviu a primeira vez vai falar para a segunda, que vai falar para a terceira, vai falar para a quarta, e logo, logo você vai ter uma rede de clientes gigantesca, porque você fez com excelência. As pessoas, elas pegam o seu produto ou serviço e fazem de qualquer forma, e acha que isso é ter uma empresa, e não é. E não estão gerando valor, e não estão fazendo nada disso, e nem são dignas de um network. Então, primeiro, gere valor. Seja conhecido. Conhecer pessoas não vai fazer diferença, por quê? Porque é no network que você vai conhecer. No network você escolhe quem você quer conhecer, quem você quer se conectar, quem você quer perto, quem você quer aprender. É isso que o network faz. E aplique tudo que você sabe na vida das pessoas e sem dúvida você vai ter retorno. Porque quando você ensina, você aprende 2 vezes. Quando você serve, em outro momento turbulento da sua vida, alguém vai chegar e vai lhe servir. Porque é bíblico isso. É um princípio. É um princípio. Então, seja tão encantador que as pessoas vão querer se conectar com você. Então, diariamente chegam pessoas querendo fazer negócios, querendo fazer fusões, querendo usar a minha tecnologia, usar o meu conhecimento. Por quê? Porque cada dia que passa eu tento me tornar melhor. Lembre-se, cada dia você tem por dever melhorar, nem que seja 1%.
Então, a cada dia você melhorar, você vai se tornar uma pessoa encantadora e todas as pessoas vão querer se conectar com você, tanto com você ou com a sua empresa, porque você tem habilidades maravilhosas que podem servir a todos. E quanto mais pessoas você se conectar, mais sua mente se expande, mais sua empresa cresce, mais receita entra no caixa e maior em energia financeira você vai ser. Mas se você continuar na mesma coisa, fazendo os mesmos métodos, dia após dia, ano após ano, a sua empresa não vai sair do lugar, a sua vida não vai sair do lugar. Então comece a estudar, comece a aprender, comece a investir. Cada vez que você tira um pouco da sua parte financeira e investe em você mesmo, em um treinamento, em um curso, você vai aprender coisas que você não vai aprender em qualquer lugar. Por mais que todas as informações já estão na internet, mas elas estão desorganizadas. Se você não tiver um rumo para seguir e andar com alguém que já é de sucesso, você jamais vai crescer a sua mente e jamais vai crescer os seus negócios. Você só vai se tornar uma pessoa grande se você andar com quem é grande. Você jamais vai ser uma pessoa grande se você não continuar constantemente aprendendo. Então, a tarefa de hoje é o desafio, na verdade, hoje é crie conexões. Comece pela sua agenda. Com quem você pode se conectar que pode gerar um grande negócio? Se você não fizer isso, você vai continuar na mesma e vai ter os mesmos resultados que você já tem, que você já vive isso. Então, lembre, 85% dos resultados que você precisa ter estão em outras pessoas. Estão num amigo, estão num professor, estão num mentor, estão num empresário que você tem que se conectar, estão numa empresa que você tem que se conectar e se coligar. Então não adianta andar sozinho, você não vai conseguir. Aí muitos anos da minha vida eu andei sozinho e a ideia que eu tive é que eu andava em círculos. Entrava ano e saía ano e os mesmos resultados, ano após ano e os mesmos resultados. Quando eu entendi a importância do network para o crescimento, a minha vida mudou assim, ó. Mas para isso eu tive que me conectar com meus conhecidos, eu tive que criar caminho com pessoas que estão acima de mim, eu tive que criar pontes para me conectar a novos negócios, a novos mercados, para chegar nas plataformas. E por último, que eu nem falei, acessar um ecossistema. Esse é o mais difícil. É você acessar um ecossistema. Eu nem falei porque na nossa realidade é muito difícil você acessar um ecossistema, que é um ambiente que tem tudo isso que eu falei em um só. Muito difícil. Porque é difícil você se conectar com um conhecido, imagina com um ecossistema. Então, a dica que eu tenho para você essa noite é: se conecte. Se precisar investir dinheiro, invista. Não vai fazer diferença o seu dinheiro guardado se você vai continuar na mesma. Não é jogar dinheiro fora, é você investir na sua própria vida, comprando conhecimento, comprando oportunidades, comprando acessos, entendendo que sozinho você jamais vai andar, ok? Então, eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês que estiveram comigo até agora, vocês que ainda vão assistir essa live, vou deixar gravado por uns dias. Assista, é de grande valor você entender a importância do network, tá bom? Vou ter que encerrar agora, já vamos começar uma mentoria, tá bom? Se você está cansado de andar sozinho e quer aprender um pouco mais comigo, com a minha equipe, manda um direct, que ainda tem vaga para você entrar na mentoria. Hoje é a primeira aula, mas você ainda vai ter acesso caso você entre depois, tá bom? E meu muito obrigado mesmo. Coloque em prática o que você aprendeu. Se você anotou alguma coisa, não esquece de praticar. E lembra, olha nos seus contatos, com quem você tem que se conectar ainda essa semana para criar oportunidade de novos negócios e você mudar a sua realidade ainda hoje. Tá bom? Então, meu muito boa noite e fiquem com Deus. Um abraço.